Bom, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa parte 2 da nossa primeira videoaula aqui do nosso curso introdutório de Rush, focado no desenvolvimento para contratos inteligentes na Polkadot. O Bilesmo já falou um pouquinho mais sobre as razões, os motivos e as especificidades de por que a gente está usando o Rush para esse desenvolvimento, mas eu queria trazer aqui um pouco mais de como a gente vai configurar o nosso ambiente tanto para fazer o desenvolvimento em Rush, mas posteriormente também a gente poder utilizar os frameworks necessários para desenvolver o nosso primeiro framework na Polkadot. Perfeito? Primeiro eu queria só dar uma leve introdução de para quem que é o foco desse curso. Eu acredito que é importante também para você se identificar caso você esteja. Acredito que ele tem um enfoque muito maior em pessoas que estão começando na programação, que talvez já tenham alguma experiência com uma linguagem de mais alto nível, como Python, TypeScript, mas queira talvez entrar numa linguagem um pouco mais de baixo nível. E Rush é uma bela porta de entrada para isso. Ele tem algumas regras mais rígidas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que ajudam bastante no desenvolvimento de um código limpo e saudável. Ou também você pode ser uma pessoa que já trabalha na Web 2, já tem um pouco mais de experiência, mas quer estar fazendo essa migração para a Web 3. A gente também vai abordar um pouco mais os conceitos básicos, vou pegar também um exemplo simples de um contrato inteligente e como ele funciona. Mas é claro, se você não está em nenhum desses dois grupos, mas você ainda é interessado, te convido super ainda assim, ver essa videoaula completa e depois ainda acompanhar a gente nas lives que a gente vai estar fazendo dia 15 e dia 22, onde a gente vai explorar um pouco mais os conceitos do Rush e depois fazer a implementação de um contrato inteligente na Polkadot com o Link de uma maneira simplificada. Perfeito? Dados esses anúncios paroquiais do início, vamos de fato começar com a nossa configuração de ambiente. Primeiro de todos, eu não poderia deixar de iniciar a própria linguagem, o Rush, né? Se você for aqui no site oficial do Rush, ele vai ter várias informações úteis para você, consegue acessar a comunidade, o blog. Esse é um dos principais motivos também que a gente utiliza o Rush, porque ele é uma linguagem muito moderna, então a comunidade dele ainda é muito ativa. Muitas coisas, muitos problemas que você acaba desenvolvendo ou acaba encontrando durante a sua carreira de programação, a comunidade muitas vezes já passou por isso e tem alguma solução. Isso é muito importante para uma nova linguagem, para uma nova área que você está aprendendo, sabe? Ter uma comunidade ativa é muito, muito crítico. Perfeito? Outro ponto também da gente estar escolhendo o Rush, o Pilar já falou um pouco, só vou dar uma pincelada, é que o Rush é uma linguagem muito segura. E esse é um dos grandes motivos que ela é amplamente utilizada para desenvolvimento de contratos inteligentes na blockchain, não sendo só utilizada pela Polkadot, mas também pela Solana, por exemplo. Por ela ter muitas regras nativamente implementadas na linguagem, impedindo que você faça alguns erros comuns em linguagem de mais baixo nível, como vazamento de memória, por exemplo. Ele já tem alguns impedimentos na própria quando ele vai compilar o código, e ele vai tirar alguns warnings se você não seguir alguns certos padrões que são relacionados a clean code, até de performance, e ele vai gerar erros se você muitas vezes manejar a memória de uma forma não tão eficiente ou de uma forma realmente errada, e vai te impedir de fazer esses erros mais básicos e te previne de ter um código mais sujo, digamos assim. Isso é uma das funções e uma dos benefícios nativos que o Rush já vem, e um dos motivos da gente estar usando também. Perfeito? Vindo aqui, a gente pode ir no Get Started. Ele vai te dar... é basicamente essa linha que vai instalar duas coisas. Vai estar instalando o cargo e o Rush. O Rush é a linguagem, propriamente dita, e o cargo ele é o Package Manager do Rush. O que seria esse Package Manager? Para você que tem um pouco mais de experiência, talvez com TypeScript, com JavaScript, ele é semelhante ao que um NPM faz, ao que um PNPM, um BAM. Ele vai ser a tua porta de acesso ao mercado de bibliotecas que existem para a linguagem Rush. Com ele você vai poder usar uma série de comandos, como está descrito aqui, para você poder buildar o seu projeto, para você rodar, testar e também, claro, baixar as bibliotecas que você vai utilizar no seu projeto. Perfeito? É só copiar esse comando aqui, a gente vai abrir o nosso terminal, vai colar, vai dar um Enter, ele vai instalar de uma maneira bem tranquila, sem nenhum problema. Ele vai te perguntar aqui se você quer ir com a Standard, ou customizado ou cancelar, a gente vai com a Standard. Ele vai estar ali, bonitinho, falou que está instalado. Se for a primeira vez que você está instalando,
Exatamente, você tem que prestar atenção nesse aviso aqui que ele está te falando. Você precisa ou inserir isso no seu path, esse home cargo bin, ou só reiniciar o seu terminal, que muitas vezes ele já vai estar inserido na nova reinicialização. Como eu já tenho instalado, eu vou acabar que eu não vou fazer. Para você conferir se você fez todos esses passos corretos e o Rush e o Cargo estão devidamente instalados na tua máquina, está tudo certo, a gente pode seguir para a próxima etapa. Dois comandinhos que a gente já vai matar essa dúvida. O primeiro é rush c --version. Ele vai retornar a versão, comprovando que existe uma versão instalada no seu computador. De forma semelhante, a gente vai fazer isso para o cargo, com cargo --version. Novamente, a gente vai retornar ou a mesma versão ou uma versão próxima, comprovando que também existe uma versão instalada. Com esses dois, a gente já mata o primeiro passo. Toda a configuração necessária de ambiente para o Rush é basicamente essa. Só que você ainda assim tem outras... Isso não te faz capaz de realmente produzir código em Rush. Você precisa de uma IDE. E para isso eu vou recomendar o mais utilizado no mercado hoje em dia, que é basicamente o Visual Studio, que é o que eu tenho aberto aqui. Mas vocês podem acessar o link que vai estar aí na descrição, vai te levar para esse site. Ele é, de longe, o editor de código mais utilizado no mercado. Tem uma área de extensões muito vasta, que a gente vai estar usando alguma delas para a aula de hoje, que elas são essenciais para você ter um desenvolvimento muito mais facilitado e você ter uma noção dos erros que você está cometendo. Ele já vai analisar o teu código, vai te retornar alguns erros na própria tela, sem que você tenha que compilar o código por ali. Então é só vir aqui, fazer o download, seguir o passo a passo, super simples e fácil. Perfeito? Com ele instalado aqui, você vai abrir o seu terminal, só para você conseguir iniciar ele. Você vai abrir a pasta ali que você quer fazer o nosso projeto. E vai dar um code, / espaço, ponto, vai dar um enter. E ele vai abrir essa tela aqui. E ele vai estar um pouquinho diferente, porque eu já tenho ele um pouco mais customizado, porque eu já uso ele no meu dia a dia para o meu trabalho. Ele vai ter algumas outras informações. Mas o que a gente quer agora para a configuração é basicamente acessar a área de extensões. Se você estiver na versão nativa do VS Code, vai ter um botão por aqui, nessa área, que você vai conseguir acessar a área de extensões simplesmente apertando o botão do mouse. Eu acabo omitindo essas informações. Se você quiser uma forma facilitada de acessar, você pode acessar Command Shift X. Você também vai abrir o Marketplace de extensões. Ali já tem um spoilerzinho das duas extensões que eu vou dar para vocês. A primeira é o Rust Analyzer, que ele é, de longe, a biblioteca mais must que você precisa ter para codar em Rush. O que ele vai te oferecer? Ele vai te oferecer exatamente o que ele está te propondo, uma análise para o seu código em Rush em real time. Ele vai te dar aqui, ó, a gente pode ver as features, ele vai te dar Code Completion para você fazer imports quando você não importou alguma coisa, você copiou um código de um lado para o outro e não trouxe os imports. Ele vai te dar definições, modos de como foi implementado, explicações sobre as funções. Ele também vai te dar highlight sobre a syntax para erros que podem vir no compilador depois. Ele já vai te atestar ali que está errado alguma coisa. Também algumas assistências, algumas sugestões também para esses erros que ele vai te apontar. Toda essa questão de que eu comentei de memória, de você poder emprestar e referenciar, desreferenciar alguma coisa, ele vai te apontar quando você deve fazer isso em muitos momentos. É uma extensão muito boa, muito prática. Recomendo muito que vocês estarem aí para quando a gente for fazer o nosso live coding no dia 15 e 22. Outra, que não menos importante, era uma que antes se chamava de cargo, mas ela foi despriorizada e hoje em dia a gente utiliza uma que se chama Depende. Depende, basicamente, ela vai ser uma extensão que ela vai te ajudar de uma forma mais eficiente a manejar essas suas dependências que a gente instalou com o Rush com o cargo. É basicamente por isso que ela vai te ajudar. Recomendo muito, tão importante quanto o Rush Analyzer, vai ser muito bom para o seu desenvolvimento ter essas duas extensões do seu lado. Perfeito? Com esses dois, o nosso VS Code está pronto, o nosso Rush está pronto, o nosso cargo está pronto, a gente só precisa de fato da última, que não é menos importante, de fato a mais importante que a gente precisa agora, que é a configuração de todas as ferramentas que a gente precisa para, de fato, desenvolver na Polkadot, desenvolver os contratos inteligentes. Para isso, a gente vai estar utilizando esse framework aqui, que é o Framework Inc. Mas por quê? Basicamente, ele é o framework oficial da Polkadot, que ele foi construído sobre Rush, que ele já garante toda aquela eficiência que eu falei antes.
e segurança que vem do Rush e tal, além dele já ser o framework oficial, ele traz muitos outros benefícios, como o Cargo Contract, que é uma ferramenta auxiliar para você conseguir compilar e testar o seu smart contract, além de dar ampla gama de ajuda que você vai conseguir encontrar na internet, para esse framework, todos esses motivos, a gente vai acabar utilizando ele para essa aula. Perfeito? A instalação dele é um pouquinho mais complexa, mas a gente vai passo a passo aqui ensinando e vai ficar tudo certo. Se a gente abrir aqui nesse link que eu vou deixar também na descrição, vocês vão ver aqui a tela de setup. Ele pode te dar um tutorial guiado aqui, mas é isso que a gente está fazendo. E a gente já fez a primeira etapa, Rush Cargo, já tem um check. Agora a gente vai baixar o link CLI. Ele vai falar aqui que tu vai precisar instalar o Cargo Contract. Então a gente vai ter que clicar nesse link aqui, ele vai redirecionar a gente para cá, que é basicamente o repositório do Cargo Contract. Descendo aqui você vai encontrar o README, que é basicamente onde ele vai descrever um pouquinho o que é esse projeto. E logo aqui o primeiro tópico, instalação. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas é bom já reforçar agora, porque mais para frente isso vai ficar mais evidente ainda. Eu estou usando o sistema Mac, que vai ser um sistema Unix. Se você está assistindo o vídeo e você também está utilizando, você pode seguir o mesmo passo a passo que eu estou fazendo aqui. Agora, se você está numa máquina Windows ou algum outro sistema operacional, eu recomendo que você... Muitas das instalações que eu vou fazer já vão ter o passo a passo caso você não esteja no macOS. Mas caso não esteja visível na tela, sugiro você abrir a documentação e, de fato, observar quais são as nuances do seu sistema operacional. Perfeito? Voltando aqui. Na instalação, são 4 passos, um ainda é opcional, a gente vai acabar não fazendo nessa videoaula. O primeiro, o Rushtop Component Add Rust Source, é só para ele fazer isso que ele está te falando. Ele quer instalar um compiler de C++. Para isso ele tem que garantir que tu tem todos os componentes necessários do Rush para fazer essa instalação. Ele só vai fazer uma aferição, vai ser instantâneo, vocês vão mandar aqui. Ele vai falar se está up-to-date ou não, senão ele vai fazer uma atualização, mas é bem rápido também. Depois disso, vocês vão vir aqui e jogar todo esse comando aqui. Mesma coisa, super simples, abre um terminal, vai dar um copy-paste, vai vir e ele vai fazer a instalação do Cargo Contract. Enquanto isso, a gente já vai lendo as próximas etapas, enquanto vai instalando aí. A etapa 3, ele vai querer que você instale algumas dependências para fazer linking, que é basicamente para você buscar aqueles erros que eu estava falando antes. Ele já tem uma extensão própria para isso. A gente vai estar utilizando. Aqui, vale a atenção. Se você tiver no macOS como eu, é só fazer a instalação pelo brew. Simples e fácil. Se você não tiver, você tem que rodar todos esses comandos aqui para chegar no mesmo resultado. Perfeito? Vamos ver se já instalou aqui. Ainda não. A gente vai aguardar. Perfeito, pessoal. Voltando aqui, já acabou a instalação, como vocês podem ver. Eu já tinha, então ele foi substituído pela nova versão, que é basicamente a mesma. Mas, finalizando aqui, é só dar um brew install OpenSSL no meu caso. Eu já tenho, vai ser bem rápido, ele vai falar que eu tenho que reinstalar, porque eu já instalei. Aqui é o brew reinstall. Feito esses 2 passos, a gente já tem o cargo contract, para a gente conferir se está tudo certo. A gente vai dar um cargo contract version e tem que retornar da mesma forma que retornou para o Rush, uma versão que está instalada na sua máquina. Perfeito? Já tendo o cargo contract, a gente volta ali para a instalação e ele fala o próximo passo é instalar o nódulo. Basicamente, esse é o nó que a gente vai utilizar para estar rodando localmente o nosso contrato. Ele tem uma instalação um pouquinho mais chata. Ele recomenda aqui 2 formas, a gente vai fazer da forma facilitada aqui com o binary. Ele vai pedir para você entrar nesse link aqui, que eu vou deixar na descrição também. E se você deixar, ele vai falar da instalação, ele vai pedir para você ir na página de releases, que é basicamente ficar nesse link que vai te levar para cá. Você vai ver a última edição lançada, que no caso, quando eu estou gravando aqui, é a 0.42.0. Você vai baixar essa versão. Eu baixo aqui, dependendo do sistema operacional, se for Linux, se for Mac, eu baixei essa daqui do Mac. Baixando, você vai voltar para cá e ele vai falar que primeiro você tem que fazer os passos de instalação. Mas esse link aqui não te leva para nenhum lugar. Mas eu vou botar o link certo na descrição, que vai te levar para cá, que ele vai explicar para cada sistema operacional o que você tem que fazer para suprir todas as dependências do SDK da Polkadot. Perfeito?
Ele vai te dar algumas instruções aqui, mas é basicamente seguir a mesma linha que a gente estava falando do passo a passo dos comandos de terminal. Ele vai falar para você instalar o brew, só que a gente já tem instalado no nosso caso. Ele vai só falar para você fazer esse brew install protobuf e depois brew install OpenSSL que a gente já fez antes. Perfeito? Mesma coisa, mesmo esquema, só instalando. Eu não vou instalar porque eu já instalei na minha máquina. Mas, tendo todos esses passos, vocês podem voltar para cá. Vocês vão vir com o nó instalado na máquina de vocês. Vocês vão vir aqui, vai ter isso aqui. Vocês vão dar unpack nesse tar JZ, entrar nesse subtract contract node. Vocês vão vir pelo terminal, voltando até a pasta downloads. E na pasta downloads, vocês vão ter que estar aqui para fazer esse comando aqui, que eu vou deixar na descrição, que é basicamente transformar essa pasta em um executável. Fazendo isso, vocês vão só precisar repetir esse comando, que agora vai ser um comando reconhecido pelo teu Mac, e já vai estar pronto para você fazer esse cargo install contracts node. Esse é um comando que vai demorar alguns bons minutos para ficar pronto, porque ele está basicamente puxando todo um nó, exatamente um nó exemplo da blockchain, para o seu computador. Então, vai demorar mesmo, leva uns 5 a 10 minutos para fazer toda a instalação. Não se estranhe e não se assuste, perfeito? Acabando isso aqui, para você testar, ver se o nó está funcionando, vocês vão jogar esse comando aqui no terminal de vocês. Ele vai fazer todas as informações e vocês podem acessar esse link aqui, que basicamente esse link aqui primeiro. Deixa eu só abrir de novo. Esse link, vocês vão aqui, primeiro vai estar selecionado o Polkadot, vocês vão até o último, vai ter a área de desenvolvimento, e vocês vão clicar em Local Node. Vocês vêm aqui que o meu está bonitinho, mas caso de vocês não esteja conectado, é isso aqui que vai aparecer. Ó. Ele vai buscar uma conexão, perfeito? Se não estiver buscando e estiver conectado, deu tudo certo. Nós temos o Subtract instalado e um nó rodando na nossa rede, perfeito? Com tudo isso, a gente termina a nossa verificação de ambiente. O que eu vou fazer aqui agora, só para dar uma introduzida leve para vocês, é gerar um novo contrato inteligente, só para vocês entenderem um pouco de como é a estrutura dele. Mas vai ser algo bem simples. Deixa eu só botar na pasta aqui que estava antes, que é Documents, Personal, CD, Videoaula. Vou dar aquele code ponto que eu falei antes, vai estar aberto aqui. E aqui dentro a gente vai dar o comando cargo, contract, new. Nesse caso aqui eu boto o nome que você quiser, eu vou botar o nome de teste. Ele vai gerar aqui, como a gente pode ver. Vai vir 3 arquivos. Um é o git ignore, é só para ele ignorar os arquivos que vão para o repositório, não tem segredo. O cargo toml, que aí vai ter todas as suas bibliotecas que você está utilizando no seu projeto. Como você pode ver, tem algumas informações chaves, como o nome e a versão que eu estou utilizando. A parte mais importante são essas dependências aqui. Ele basicamente está falando que eu estou usando a biblioteca Inc. E aqui nas dev dependencies eu estou usando o Inc. end-to-end. Se vocês tiverem, vai ter alguma coisa semelhante aqui, não tem problema, a gente não vai utilizar mais nenhuma outra biblioteca além dessa para os cursos, então pode ficar tranquilo. Aqui a gente vai para o único arquivo que ele me gera, que é o arquivo base, onde a gente vai fazer todos os nossos comandos do nosso contrato inteligente. Perfeito? Eu vou entrar um pouco mais a fundo na próxima aula, sem ser a live do dia 15, na live do dia 22, um pouco mais sobre a estrutura, sobre o que é cada parte desse contrato, o que a gente precisa alterar, tem a parte de testes aqui também, tudo já incluído. E a gente vai fazer um contrato simples de Hello World para explicar um pouco mais da funcionalidade disso. Perfeito? Era isso que a gente tinha planejado para essa primeira aula. Se você ficou interessado, você quer aprender um pouco mais e quer acompanhar com a gente, eu convido muito vocês virem essa live, desculpa, que vai acontecer no dia 15 e no dia 22, onde a gente vai explicar mais a fundo e trazer exemplos do live coding de Rush, e no dia 22 terminar essa parte com alguns exemplos mais completos e chegar de fato e fazer o nosso primeiro modelo de Smart Contract. Perfeito? Convido todos vocês, muito obrigado por toda a atenção e até a próxima.